O Exército Secreto da Seca. A história proibida dos volantes de Lampião. Lampião, o que eu vou revelar hoje aqui nesse canalzão, nunca foi contado assim. É a história proibida, o segredo que o sol do sertão tentou queimar. O Exército Secreto da Seca. Não se avexe, cabra, porque a verdade dói mais que cacto. Prepare o coração e segura a curriola, porque o gatilho da curiosidade está engatilhado. Vamos revelar a estrutura militar oculta do cangaço e seus códigos. E a mentira que lhe contaram... Todo mundo sabe quem é Virgulino Ferreira, o Lampião, um cangacheiro, rei do cangaço, o maior bandido que o Nordeste já viu. Ou o maior herói, dependendo de quem está contando a lorota. Mas meu fio, o cangaço não era só um bando de cabra com chapéu de couro passeando por aí. Não, era uma estrutura, uma organização que, de tão bem feita, fazia inveja a muito batalhão por aí. Pense num time de futebol. Lampião era o técnico, mas ele tinha atacante, zagueiro, gandula e até massagista, viu? E é aí que entra. Escute bem, o termo volante que está no título é a chave para a nossa revelação. Muita gente confunde os volantes com os próprios cangaceiros de Lampião, como se fosse o braço armado dele. Mentira. Os volantes eram, na verdade, os inimigos jurados de Lampião. Eram as forças policiais, os soldados do governo, as volantes polícias que se moviam rápido feito raio pelo sertão para caçar o bando. Mas o que Lampião tinha, que era o Exército Secreto da Seca, era a contraestrutura dele, o que a gente vai chamar aqui de volantes ocultos de Lampião. Esses volantes ocultos é que são o mistério. Não usavam rifle, não vestiam couro, eram os olhos e ouvidos de Virgulino, espalhados em todo canto, desde a feira de beira de estrada até a casa do coronel mais rico. A pergunta que não quer calar, e que vamos responder já já, é: como um bando de bandido conseguiu se manter por mais de 20 anos, sempre um passo à frente do exército e das volantes de verdade, hein? É aí que a estrutura militar oculta começa a se mostrar. O código proibido, a linguagem secreta. O primeiro pilar dessa estrutura oculta, meu irmão, era a comunicação. Lampião se comunicava com esse exército secreto da seca, usando um código que nem os próprios volantes, os policiais, conseguiam decifrar. A gente vai deitar o dicionário proibido para vocês. Vocês estão achando que estou de chacota? Pois pegue a caderneta e anote o primeiro. Se um cangaceiro chegasse numa fazenda de um coiteiro, aquele que dava abrigo, e dissesse: "A fava está na panela", não era sobre comida. Não! Isso significava: "O perigo tá perto, as volantes estão em cima. Suma daqui, cabra!" A comida era a desculpa. O sei era o aviso. Outro, para confundir o inimigo. E esse era dos mais usados. "O bode está com febre." Quando se falava isso, era para avisar que o bando de Lampião está chegando na região. O bode, bicho do sertão, era o símbolo da presença do cangaço. Uma febre, um sinal de que algo estava quente estava acontecendo, e a moeda de troca. O dinheiro era pouco, mas a informação valia ouro. O pagamento desses volantes ocultos, os coiteiros, os matutos, os cabras que davam cobertura menos, era feito com proteção e, muitas vezes, com a promessa de uma vida melhor. Lampião agia como um coronel que recompensava a lealdade. E aí o cabra pensa: mas se o código era só isso, por que não descobriram? Meu amigo, a astúcia de Lampião não estava só nas palavras. Estava na pronúncia, no vício de linguagem regional, que ele sabia que só o matuto entenderia, sem precisar de papel. Quando um cangaceiro falava arretado pro coiteiro na feira, não era só um elogio, era o sinal de que a operação tinha sido um sucesso e era para manter a boca fechada. Era o sinal verde do cangaço. A palavra que a gente usa todo dia era a senha. Um vício de palavra virava segredo de guerra. Os vícios e pronúncias da guerra. A inteligência de Lampião, vice, era usar o que o povo do sertão falava feito um escudo. Os cabras do governo, geralmente gente do sul ou de capital, não entendiam o dialeto da caatinga. E a pronúncia? A pronúncia! Pense no cabra do cangaço que precisava saber se a estrada estava limpa. Ele não ia perguntar: "Tem volante no caminho?" Não. Ele dizia, com a voz baixa: "O caminho está arrodeado?" A palavra arrodeado e a explicação significa cercado, mas com a pronúncia do sertão. Vício de palavra local. E se o coiteiro não tivesse certeza, ele respondia: "Tá sombreado, coronel." Sombreado não é que tinha sombra não, diacho. É que a situação estava incerta, a coisa estava dúbia, podia ter gente estranha por perto, e quando o Lampião queria dar uma ordem rápida, ele falava: "Não se avexe, cabra." Que quer dizer: não se apresse, mantenha a calma. A calma no cangaço, meu amigo, era o que separava a vida da morte. Era a filosofia de guerra do Virgulino. Esses vícios de palavras e as pronúncias locais
Como o arrodeado no lugar de rodeado, criavam uma barreira linguística, que era mais forte que qualquer trincheira. O volante e o policial ouvia a conversa na bodega, e achava que era só conversa. De matuto. Nunca imaginavam que estavam no meio de um código militar secreto. Eita peste! Virgulino usou a cultura do Nordeste como arma. E a gente vai te mostrar na próxima parte como esse exército secreto era organizado em postos e patentes que nem o exército do Brasil sonhava em ter. É a estrutura de comando que garantiu a sobrevivência do cangaço por anos. O sistema de olhos e ouvidos 15 a 20. O exército secreto da seca não tinha uniforme, mas tinha patente. Para cada cangaceiro, tinha os 10 volantes ocultos trabalhando. O cabra que dava comida e água era um. O cabra que dava aviso era outro. A estrutura era essa, preste atenção. Juan, o esmola fome, era o cabra mais baixo na hierarquia. Geralmente o matuto mais pobre, aquele que a seca tinha comido, o trabalho dele, observer. Ele ficava nas porteiras de fazendas, fingindo pedir esmola, mas na verdade, estava contando quantos soldados do governo os volantes passavam e para onde iam. Ele era o olho da estrada do Lampião, e era pago com um punhado de comida, um verdadeiro esmola-fome. 2. O pé ligeiro. Esse era o mensageiro. Um cabra ligeiro que andava léguas e léguas no sol de rachar. Ele levava as mensagens codificadas de um coiteiro para o bando, ou de Lampião, para um contato importante. Ele era o telegrama humano. A rapidez dele salvava o bando do cerco. O coiteiro era o fazendeiro, o comerciante, ou o político local, que dava cobertura total. Ele escondia o bando, lavava o dinheiro roubado e, o mais importante, dava informação privilegiada. Quando os volantes e os policiais chegavam na cidade, Lampião já estava sabendo. Quando saíam para patrulhar, Lampião já estava mudando o acampamento. O vício do medo, a política do terror. Mas veja bem, essa lealdade toda não era só na base da bondade não. Lampião tinha um vício que era a política do terror. O medo era o cimento que segurava esse exército secreto. Se um esmola-fome entregasse o bando, a vingança era feia que só. Não era só nele não, era na família toda. A lei do cangaço era dura e rápida. E isso fazia com que o cabra pensasse 2 vezes antes de trair a fé. O medo forçava a lealdade, e a lealdade garantia a estrutura militar. E qual a pronúncia do Nordeste para traição? Não tinha uma só palavra, mas tinha um ditado, um vício de linguagem que era o aviso. Quem mija para cima, molha a cara. Esse ditado, peste, era o código de conduta. Era o aviso de que o poder de Lampião estava acima de tudo. A punição, quando vinha, era brutal, e servia de exemplo para toda a região. Assim, o exército secreto se mantinha em silêncio e em prontidão. Então, cabra, você tá vendo a grossura da coisa? O cangaço não era só um bando de cabra ruim. Era uma estrutura de inteligência que operava sob o nariz do governo, usando o sotaque e a cultura do sertão como código de guerra. Os olheiros do luar, os cavaleiros da entrega e o código de financiamento que mantinha o bando rico. E vamos contar o último segredo sobre a toca de Lampião que só esse canal vai revelar. Mas para isso, meu patrão, você tem que mostrar que tá junto com o coronel aqui. No nosso sistema, o like é o pagamento e a inscrição é a lealdade. Agora, preste atenção na ordem. Quero ver o dedo no like. O cabra que não der o like e não se inscrever vai ter que se ver com a revolta do coronelismo digital. Anda logo, cabra. Se inscreva para não perder mais informações sobre o cangaço e outras informações do Nordeste brasileiro. Segura o gibão e não se avexe, que agora a gente vai meter o pé na jaca e revelar o que faltava. A hierarquia completa, o financiamento proibido e o último segredo da toca de Virgulino. A hierarquia de couro e o tesouro proibido. E aí, cambada de curioso arretado. O exército secreto da seca que a gente revelou na primeira parte não era brincadeira, não. Vimos que o volante de Lampião não era o cangaceiro, mas sim os volantes ocultos, os espiões. A rede de inteligência que fazia Lampião sumir feito fumaça no mato. Se você chegou agora, volte para entender o código proibido. Se tá aqui, pode se ajeitar na cadeira, porque a gente vai desatar o nó do embornal. A estrutura militar de couros e balas que nunca foi filmada. Oxente. Patentes na sombra. A hierarquia de couro. Vocês pensam que era só Lampião, Maria Bonita e mais uns cabras? Eita, pisa d'água, viu?
A hierarquia secreta tinha postos de comando e de lealdade que garantiam o domínio territorial do cangaço. O Olheiro do Luar. Subindo na patente vinha o Olheiro do Luar. Esse cabra não ficava na estrada, não. Ele era o espião noturno, o coruja do bando. O trabalho dele era se infiltrar nas vilas, nas reuniões políticas e, principalmente, nas festas dos coronéis do governo. Fingindo ser vaqueiro de passagem ou até mesmo músico, ele pegava a moita, que é o vício de palavra para se escondia, ficava na espreita. E o que ele ouvia? Os planos de ataque dos volantes, os policiais, o dia da patrulha, o caminho que eles iam fazer. O Olheiro do Luar garantia que Lampião nunca fosse pego dormindo. O Cavaleiro da Entrega. Esse aqui, meu patrão, era o logístico do cangaço. Um cabra de confiança que organizava as entregas. O que ele entregava? Munição, remédio e, o mais importante, as cartas de extorsão. Ele não usava nome. Ele era conhecido pelo vício de palavra. Ele é o cabra que avia. O que é aviar no Nordeste? É fazer algo rápido, é resolver. O Cavaleiro da Entrega aviava o bando, garantindo que o suprimento chegasse antes da volante. Ele era o responsável pela sobrevivência em longo prazo. O Coronel de Couro Fino. E no topo da rede de volantes ocultos estava o Coronel de Couro Fino. Não era cangaceiro, mas era quem mandava em um certo pedaço de terra. Era o político, o juiz, o delegado comprado. O couro fino era para dizer que ele era protegido e tinha poder. A função dele? Desviar as volantes, os policiais. O coronel de couro fino dava a informação errada, mandava o ataque para a fazenda vizinha ou sumia com o inquérito da polícia. Ele era o sabotador interno que Lampião usava para controlar o território. Entendeu agora? Lampião era o chefe da tropa de combate, mas o coronel de couro fino era o chefe da inteligência, o cabeça pensante que operava na sombra do poder. É isso que é a estrutura militar oculta. O tesouro proibido. O código do financiamento. Um exército, mesmo secreto, não vive só de água e sol. Precisa de bala, precisa de rifle e precisa de charuto cubano. E para isso, meu amigo, Lampião tinha um código de financiamento que envolvia o grito e o sussurro. A gente sabe do roubo de gado e da extorsão. O grito. Mas o sussurro era o código para lavar o dinheiro e garantir a compra de armamento pesado. 16. O aguardente tá fraca. Quando um coiteiro falava para outro ou para um coronel de couro fino, a aguardente tá fraca, vice? Não era crítica à pinga, não. Era o código para dizer, o dinheiro tá acabando, precisamos de um novo ataque. A aguardente era a moeda, e se estava fraca, era preciso reabastecer o caixa. O gado mugiu 3 vezes. Era o código da lavagem de dinheiro. O gado roubado era vendido em outra região. Quando o Cavaleiro da Entrega falava, o gado mugiu 3 vezes, significava que o dinheiro da venda tinha sido triplicado e era hora de fazer a compra grande, o armamento. O cangaço era um sistema de lavagem de dinheiro antes de existir esse nome. Lampião não era só matuto, ele era um gestor financeiro cruel. Eita cabra da peste, viu? Ele conseguia comprar munição na capital e até no exterior, porque essa rede secreta garantia que o dinheiro chegasse limpo e que o transporte, via pé ligeiro, fosse seguro. O vício da desconfiança. A lei do silêncio. A estrutura era forte, mas o vício que a mantinha era a desconfiança. Lampião confiava só na sombra dele, e olhe lá. E ele usava a lei do silêncio e a paranoia para garantir que ninguém falasse demais. Mas, no cangaço, a pronúncia de Lampião para essa frase era a pergunta da morte. Quando ele perguntava ao coiteiro de forma arrastada, "Você viu o volante? É memô?" A forma como ele esticava o mesmo era o aviso de que ele já sabia a resposta. Era a chance final de o cabra não mentir. O medo da desconfiança de Lampião era o último pilar de proteção do exército secreto. A astúcia era essa. Lampião plantava notícias falsas dentro da própria rede. Ele dava informações diferentes para 3 esmola-fome sobre onde o bando ia acampar. Se a informação errada chegasse ao volante, o policial, ele sabia quem tinha traído.
Diacho de inteligência diabólica. O último segredo da toca. O código de sobrevivência. Chegamos no último segredo, o que garantiu a vida de Lampião por mais de 20 anos e que só falhou no final. O código de sobrevivência da toca. A toca de Lampião não era um lugar só. Eram dezenas, espalhadas no meio de grutas, caatingas e serras. Mas a entrada e a saída eram sempre definidas por um último código que nem todos do exército secreto sabiam. Código final. A macambira tá doce. A macambira é uma planta da caatinga. Quando o pé ligeiro chegava na toca, o sentinela perguntava o estado da macambira. Se ele respondesse, tá doce, com a pronúncia arrastada e lenta significava, o caminho tá livre, pode entrar. Mas a macambira, é claro, não é doce. Essa pronúncia fora do normal era a senha. Era o som que o cabra do sertão usa quando tá relaxado. Se o som viesse curto e seco, era sinal de emboscada. Era o contracódigo que valia a vida. Eita peste! O que derrubou Lampião em Angicos, no final das contas, foi a falha desse exército secreto. Foi a traição de um coiteiro, o Judas da história, que quebrou a lei do silêncio. Um único ponto fraco na rede de inteligência de 20 anos de sucesso. Fim da nossa história. Espero que tenha entendido um pouco mais do cangaço antigo do nosso Nordeste brasileiro. Então, meus cabras, é isso. A história de Lampião não é só bala e reza. É sobre inteligência de guerra, sabotagem e um exército secreto da seca que usava o vício de palavra do sertão como código indecifrável. É a prova de que a estrutura vence a força bruta. O cangaço era um fenômeno militar social, e não só um bando de cabras desmantelados. A gente abriu a caixa preta da história proibida do cangaço. Você viu o que nunca foi publicado. Agora é hora de mostrar a lealdade ao coronel aqui, pra gente continuar botando pra lascar nos segredos do Brasil. Preste atenção nessa ordem de coronel. Meu poder nesse canal é dado por vocês, meus cabra fiéis. Se essa revelação foi arretada, eu ordeno o like. Quem não apertar esse dedo no gostei, vai ter que se ver com a ira do coronel digital. Eu vou mandar o volante oculto do YouTube te roubar a internet. Avia, cabra da peste, e a inscrição é a promessa de lealdade. Se inscreva e ative o sininho. Assim, quando o próximo segredo proibido for revelado, você vai ser o primeiro a saber e não vai ser pego de surpresa. Obedeça a ordem, meu fio.